Oi, pessoal, tudo bem? Mudei um pouco aqui o nosso ambiente. Vamos hoje, essa semana, trabalhar história. Vamos começar hoje com história. Eu espero que vocês estejam bem, que esteja tudo bem aí na casa de vocês, que vocês estejam se cuidando, saindo menos de casa, o que puder, tá bom, gente? Só em caso de urgência mesmo. Estejam lavando bem as mãos, passando álcool, cuidando de tudo aí, tá bom? E fazendo as atividades. A tia espera muito que vocês estejam fazendo as atividades. Hoje você vai pegar a atividade de história que está escrito revisão. E aí você vai pegar lá. A professora fez uma atividade para vocês falando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Como nós já seguimos a matéria, a professora está fazendo uma revisãozinha lá do começo, tá? De quando vocês estavam aqui e na escola e a gente estava lecionando lá juntos e aprendemos sobre isso. Por que a professora está fazendo isso? Nós achamos importante para que vocês não esqueçam, porque a história do Brasil mesmo, a chegada dos portugueses no Brasil, é a base de todo ano que nós estamos estudando, todas as coisas, todos os acontecimentos históricos que nós estamos estudando esse ano. Então a professora resolveu voltar um pouquinho para vocês não esquecerem, tá bom? Então diz lá, pega a tua atividade e acompanha comigo. A chegada dos portugueses ao Brasil. Então, com a finalidade de instalar feitorias nas Índias e estabelecer o comércio de especiarias, Dom Manuel Venturoso, rei de Portugal, mandou organizar uma grande esquadra formada por 3 caravelas e 1.500 homens, sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Então, eles estavam procurando as Índias, tá bom? E vieram 1.500 homens em 3 caravelas. O que são caravelas? Grandes barcos à vela, tá bom? Faziam parte Frei Henrique Soares e Pero Vaz de Caminha, escrivão da esquadra. Que seria o escrivão? O escrivão, gente, é aquele que ia registrando tudo que ia acontecendo. Além de mandar notícias, claro, sobre tudo, mas ele ia registrando o que eles achavam no caminho, onde eles estavam. Eles tinham tipo um diário de bordo. E o Pero Vaz era encarregado de tudo isso, de fazer esses registros, de mandar notícias, de enviar correspondências. Então ele fazia isso, tá bom? Tô acompanhando com vocês aqui aqui no meu computador. Depois tem umas datas aí muito importantes, uma em cada quadro, que seria bem legal vocês acompanharem. No dia 9 de março de 1500, saíram de Portugal e apareceram sinais de terra no dia 21 de abril. Então eles saíram 9 de março e só foram vendo à distância um pouquinho de terra no dia 21 de abril. No dia 22, Cabral viu um monte que ele deu o nome de Pascoal. No dia 24, ancoraram num porto natural, que recebeu o nome de Porto Seguro, na Bahia. Dia 26, Frei Henrique celebrou a primeira missa em Ilhéu da Coroa Vermelha. Então, eles chegaram no dia 21, 5 dias depois eles já fizeram a primeira missa. Inclusive, a professora mostrou foto dessa missa para vocês na sala de aula, não sei se vocês se lembram, que era a foto que tinha, o padre estava ali rezando a missa, o frei, e tinha muitos índios em volta, os portugueses, mas tinha muitos índios em cima das árvores, olhando, que eles não tinham contato com aquilo, eles nunca tinham visto aquilo, então para eles era uma coisa diferente, muito estranha, então eles estavam lá para assistir. Aí, pessoal, no dia 1º de maio, mais para frente um pouco, de 1500, foi celebrada a segunda missa. Cabral tomou posse da terra em nome de Portugal e o Brasil tornou-se colônia deste país. Então, em maio, essa segunda missa foi para isso, para tomar posse do Brasil. E lembra que a professora contou para vocês que já tinham cerca de 5.000 índios aqui na nossa terra quando os portugueses chegaram. E quando a gente fala que o Brasil foi descoberto, é um termo errado. A gente teria que estar falando que o Brasil ele foi tomado. Foi tomado posse do Brasil. Porque, na verdade, o Brasil já tinha dono. Ele era dos índios. Tinha muito mais de 5.000 índios aqui nessa terra.
e os portugueses chegaram e simplesmente tomaram posse. Por quê? Porque eles tinham armas, eles tinham forma de fazer isso e fizeram isso de uma forma muito difícil, tirando os índios dos lugares deles. É toda uma história que a professora contou para vocês em sala de aula, eu espero que vocês estejam lembrando aí agora, tá bom? No dia 2 de maio, Gaspar Lemos regressou a Portugal, levando a carta de Caminha. Então, Pero Vaz de Caminha tinha escrito uma carta para mandar para o rei de Portugal. Cabral e o restante da esquadra seguiram para as Índias. Então, depois de tomar posse do Brasil, colocar algumas pessoas trabalhando ali, eles foram para as Índias. Continuaram procurando as Índias. Então, gente, essa atividade é muito simples, tá? Tem um complete as palavras, bem simplesinho. Tem um complete o texto, com palavras do texto mesmo, muito interessantes. São palavras que estão lá, procura direitinho, leia para você fixar a aprendizagem e um caça-palavras. O que é importante? Importante você ler e lembrar de tudo que nós trabalhamos em sala de aula, tá bom? A respeito disso, tá? Então, essa era a atividade de história de hoje. É uma revisão. Por isso que a professora está passando assim tão bem rapidinho, porque é uma coisa que nós já vimos, mas que vocês precisam continuar guardando na memória, porque são coisas importantes, coisas que não podem ser esquecidas, ok? Então, até a próxima aula, pessoal, deixa seu joinha, entra no canal da professora Kelly Juliana de Oliveira lá no YouTube, entra lá, se inscreve no canal, deixa um like para a professora, deixa um comentário na sua aula, eu vou gostar muito de responder. Tá bom? E aqui também, no grupo daqui da nossa sala, entra aqui, interage, tire algumas dicas, perguntas, vamos conversar, gente, vamos interagir, o grupo é para isso. Vamos interagir, vamos conversar, tá bom? Sobre o que nós estamos aprendendo, tirar as dúvidas, quiser perguntar coisas que eu ainda não dei, a gente pode discutir o assunto, vamos lá, eu quero mesmo que vocês estejam participando, tá bom? Então, até a próxima aula, gente.